Que a paz do nosso Mestre e amado Jesus esteja no coração de cada um. Que tenhamos nesses minutos breves um diálogo, uma conversa, em que eu sinto-me honrado pelo convite e por fazer parte dessa amizade, desse amigos que me dão a oportunidade aqui no Grupo Espírita Amor Fraterno. E a nossa reflexão para hoje é exatamente diante daquilo que nós estamos vivendo, que o planeta está passando. São momentos que nos trazem grandes reflexões quando nós assumimos a responsabilidade do nosso próprio crescimento espiritual e as nossas transformações morais. Quando nós começamos a despertar para a espiritualidade e perceber que a vida tem um sentido maior, não somente aquele de vivermos o hoje, de buscarmos a sintonia ou focarmos as coisas puramente materiais, aquelas que nos trazem prazeres momentâneos. Mas nesse é o momento em que devemos dar o testemunho diante das aflições, das crises e especialmente desta pandemia que o planeta está passando. Lembramos, logicamente, dos grandes exemplos que foram deixados na história, especialmente pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, que eles tinham a alegria de, diante das maiores dores e sofrimentos e aflições que o mundo colocava, era para eles o momento da testemunha da sua fé. E a doutrina espírita, ela vem nos dar uma consciência de forma em que nós raciocinamos melhor diante dos fatos que estão acontecendo. Sabemos que o planeta de prova e expiação que é a Terra, mas em processo de regeneração. Então, para que haja o cumprimento dessa transição, é necessário que nós façamos a nossa parte individualmente. E o processo em que nós estamos vivendo, diante da ameaça da nossa própria vida, nos faz voltarmos para a grandeza e também para aquele que nos dá realmente a vida, que é Deus. Mas diante do que nos é necessário de fazermos os isolamentos sociais, isso não quer dizer que nós vamos nos isolarmos afetivamente e nem tampouco nos isolarmos de ter os sentimentos mais elevados. É preciso que nós pensamos a maneira em que temos que encarar todo esse processo para testemunharmos a nossa consciência de fé diante desta pandemia. Mas a pandemia não vem só apenas em relação a este vírus, mas que nós já estamos sofrendo tantos outros, especialmente no campo espiritual, que é a questão dos nossos sentimentos, ainda que precisam ser modificados, que nós precisamos nos estruturarmos para podermos modificar a nossa vida interior. E isso vai fazer com que necessitamos vencer as crises que nós mesmos criamos, pela maneira de focarmos o nosso mundo como se fosse a única razão de viver. Então nós precisamos, diante do que nos é proposto no isolamento, ou quantas vezes nós, diante
de uma multidão, nós nos sentimos sozinhos. Então, o nosso tema que hoje precisamos trazer, que nós gostamos de conversarmos, é sobre a nossa se estamos só. Ninguém está só. E para isso, para nós percebermos que realmente ninguém está só, mesmo diante de que na presença física ele não encontre ninguém, mas sabermos que, como disse o apóstolo Paulo, há uma multidão de testemunhas. Então, diante dessa própria colocação do apóstolo Paulo, que nós estamos rodeados de testemunhos, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós pensamos, e também não podemos deixar daquilo que nós sentimos. Há uma testemunha. Então, o nosso tema, ninguém está só, nós precisamos e podemos e devemos perceber como referência para entendermos e para que nós nos conscientizamos de que Deus é onisciente. No momento em que nós temos essa clareza de que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, não há mais razão de nós vacilarmos ou de duvidarmos em relação à nossa vida, se estamos passando por momentos de solidão ou quando as dores são muito afligentes e que nós olhamos para o lado e aparentemente parece que não há ninguém para nos auxiliar. Percebemos que há algo que sempre nos traz crescimento. É voltarmos para a essência, voltarmos para aquilo que condiz com a realidade da nossa vida. Então, diante dessas referências que nós não podemos esquecer, é que Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas Ele também tem todo o poder. E esse poder é a certeza de que nós possamos e que nós devemos nos sentir seguros, como Ele mandou e enviou o nosso Mestre Jesus para nos trazer toda essa lições e dizer que Ele está conosco até o fim dos séculos. Naquele momento em que Ele exemplificou, quando o mar agitado e os apóstolos então no barco, pareciam que estavam com as suas vidas ameaçadas, e Jesus acerenou o mar. Então, quando nós vemos isso em nossas vidas, que Deus é todo poder e que Deus é onipresente, então é necessário que nós façamos essa ligação com o Pai. E aí nós não podemos perder de vista os objetivos que Jesus veio à Terra. E ele iniciou a sua caminhada, como nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, nas primeiras pregações, que ao ser questionado o que ele faria, estava ali a fazer, ele diz: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então é isso que nós temos que começar a ter a consciência de nos permitir que Deus, como ser onipresente e onisciente, com todo o poder, que nós permitimos que Ele age em nossas vidas, para que nós tenhamos essa segurança, para que nós tenhamos essa tranquilidade de levantar a cabeça e superar todos os obstáculos. Há obstáculos, logicamente, porque há necessidade de crescimento. Haverá provas, lógico que vai ter provas e muitas difíceis, mas são necessárias para a nossa evolução. Vamos enfrentar muitas vezes enfermidades, porque elas vão nos fazer refletir sobre o caminho que nós estamos tomando. Então, quando nós temos essa consciência de que Deus é todo poder
e que Ele é onipresente, nós não devemos mais estarmos nos sentindo só. Assim como o apóstolo diz que nós temos uma multidão de testemunhos. Então nós nunca estaremos só, mesmo que nós aparentemente nos sentirmos sozinhos. Mas além dessa proposta de que o Espiritismo nos mostra que nós estamos diante de um Pai que é amor, que Ele tem toda a justiça. E quando nós sabemos que Deus é toda a justiça, nós vamos perceber que não há privilégio. Porque no Livro dos Espíritos, quando ele trata na questão, no capítulo 1 sobre Deus, ele vai nos falar que Deus é soberanamente justo e bom. Então a sua justiça, ela não tem privilégio. E dentro desse processo, por não ter privilégio, logicamente que todos nós têm o propósito, têm objetivos elevados e que estão acima da terra, em cima das coisas temporais, em cima das coisas que são fragmentárias nesse mundo, para nós construirmos aquilo que é da imortalidade da alma. Então, esse ponto, Deus é todo o poder, Deus tem toda a justiça e Deus tem toda a bondade. Então aí é um ponto fundamental, que a doutrina espírita nos deixa bem claro e nos fortalece, e constantemente ela nos lembra que a bondade do Pai é tão grande que Ele fez da misericórdia lei. E dentro dessa lei de misericórdia, Ele nos proporciona oportunidades de repararmos e de expiar os nossos erros, as nossas faltas, para que nós possamos, na nossa própria construção, na nossa própria reestruturação, crescermos, evoluirmos e nos transformarmos para melhor, para construir a nossa paz, a nossa felicidade. Então Deus tem toda a bondade, bondade que nós ainda desconhecemos. Por mais inteligente que o homem seja na terra, ainda ele não tem a capacidade de compreender a bondade soberana de Deus, porque Ele em tudo é o infinito. E em tudo Ele é absoluto. E nós estamos numa caminhada evolutiva e ainda numa condição de espíritos imperfeitos, e estamos buscando construir a nossa melhoria espiritual. Então, quando a doutrina espírita nos traz, e quando muito se fala nas casas espíritas da bondade, da justiça e do poder de Deus, ela vai nos dar essa condição de superar as nossas fragilidades, consciente de que Deus está presente, de que Deus dá os recursos e de que Deus tem o seu amor que nos permite avançarmos cada vez mais, mesmo diante dos nossos tropeços, mesmo diante dos nossos equívocos, porque a sua lei Ele nos traz como lei de causa e efeito e a lei do livre-arbítrio. Ou seja, nós temos as nossas escolhas, mas nós assumimos as responsabilidades de tudo aquilo que nós fizermos, de tudo aquilo que nós, e da maneira que nós pensamos e do que sentimos. Somos livres para tudo isso, mas a lei de causa e efeito, ela nos leva às consequências de cada fato. Mas aí é que nós encontramos a misericórdia divina e a bondade de Deus nos permitindo recomeçar a caminhada, de refazer os nossos erros. Então essa é a razão de que muitas vezes
diante de uma prova que nós imaginamos estarmos fragilizados para superar, Deus está sempre presente. Aí a gente lembra aquele fato, aquela fábula que mostra quando aquele caminha na areia e que ele, ao certos momentos que ele vê a sua passada, os seus passos e os outros passos, o rastro na areia, e que de repente ele olha, só tem um rastro que vai ficando. E aí ele imagina que está só. E aí esse fato nos traz, nessa fábula, que é o momento em que Jesus está nos carregando. Então, essa é uma certeza que nós temos que ter sempre. E é por isso que nós saibamos ter na nossa vida presente essa consciência para que a gente não venha a se desiludir com a vida, de não encontrar um sentido para a nossa vida. E de muitas vezes, diante de uma dor ou de uma ameaça em que nos bate, de querermos fugirmos da vida ou darmos um cabo na nossa vida. O que isso seria extremamente doloroso para nós, para o futuro, aonde que teríamos que refazer algo de uma força extrema. Então é preciso que mesmo diante do momento mais difícil, das ameaças, especialmente quando nós temos que enfrentar aquele momento que é batido, que é tocado no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Porque ele vai fazer com que nós nos tornamos fragilizados diante de uma prova, porque imaginamos que ela não é justa. E aí nós esquecemos que Deus é bondade, que Deus é justiça. Que Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele vai permitir para que a gente possa crescer, para que a gente possa se melhorar. Então, amigos, essas situações de que nós buscamos compreender cada vez mais, é ainda importante termos uma referência de que Deus é a suprema sabedoria. A suprema sabedoria. Então, tudo que acontece, tudo que está relacionado no universo, no nosso planeta, das coisas mais complicadas, mais encardidas que nós possamos imaginar, Deus tem um propósito. E nós temos uma necessidade. E é preciso compreendermos qual é a necessidade que nós temos para superar ou o enfrentamento de certa dor, de certo desgosto, de certa situação em que às vezes nos provoca um certo desânimo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos mostrar o quanto nós devemos estar compenetrados nisso. Que desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, essa passagem do Evangelho, que está lá no capítulo 5, no item 3 e também no item 4, ela vai nos mostrar que tudo que acontece no planeta ou no universo, tudo que nós estamos passando por esse momento, nós não devemos esquecer que tem um Criador, que ele é a sabedoria suprema, absoluta, e que ele tem todas as perfeições que ainda nós estamos distantes de compreendê-lo. E por isso nós não devemos vacilar com a nossa fé. Imaginarmos que isso tudo não tem um controle, que não tem algo que possa ser vencido. Então o Evangelho ainda vai dizer, ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, se nós acreditamos que realmente existe um Deus criador, que ele criou tudo,
que Ele é absoluto em tudo, nós não podemos esquecer que Ele tem essas qualidades. E diante dessas qualidades, não há como nós imaginarmos que nos encontramos só no momento da dor e do sofrimento. Então, no Evangelho, no capítulo 5, ele vai continuar dizendo, lá no item 3, se é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente. Deus não age com capricho para um lado ou para outro. Deus também não dá privilégio para um e castiga o outro. Ele não tem parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Tudo tem uma causa. Por isso que nós falamos antes que nós temos a lei do livre-arbítrio, mas tem a lei de causa e efeito. Então, se tudo deriva de uma causa, pois que Deus é justo, e justo há de ser essa causa. Então, se nós estamos diante de uma dor, diante de uma enfermidade, diante de um conflito, diante de umas situações em que nós não acreditamos ter força para vencer, lembramos que tudo tem uma causa, e essa causa, se nós acreditamos que Deus é bom, essa causa há de ser justa. Então nós buscamos compreender ainda mais que toda essa condição que Ele nos dá para a nossa caminhada evolutiva é permitido para que a gente tenha ali as lições necessárias. Tanto é que Deus não age caprichosamente e também não dá privilégio, é que ele, quando enviou o Mestre Jesus para exemplificar e trazer a mensagem, como ele sendo o caminho, a verdade e a vida, para nos conduzir de volta às mãos do Pai, ele passou por todas as dores que nós não passaremos, porque ele era o exemplo, então ele também não teve privilégio. Ele exemplificou aquilo que nós podemos vencer. Então ele mostrou o caminho. E ele, quando fala as suas lições de amor e bondade, ele sempre trazia na certeza de conhecimento por ter vivenciado, ter exemplificado o que falava. Então, o Evangelho, no capítulo 5, no item 3 e 4, ele está falando exatamente que todas as situações derivam de uma causa e essa causa deve ser justa. E lá no item 4 do Evangelho, ele vai dizer assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, que é as situações em que nós temos como comportamento aquilo que nós realizamos nesta existência. Então, a nossa conduta, a nossa maneira de enfrentar as situações são coisas que elas vão trazer um efeito no futuro ou uma consequência, porque a causa está nas nossas ações do dia a dia. E as outras estão fora desta vida. Então, quando há uma situação de dor, de sofrimento, enfim, se a gente faz toda uma análise de nossas vidas e não encontramos a causa nesta existência, então ela está numa existência anterior, fora dessa existência. Mas uma coisa o Evangelho nos dá e nos diz e nos mostra como essa doutrina é de consolo e além do consolo ela nos conforta e nos consola. Ela nos diz assim: mas ficai certo de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigo e sem amparo. Então,
essa é a certeza desse tema que nós estamos trazendo, que ninguém está só, que esse é o ponto que o Evangelho nos traz. Deus não nos deixou só na terra, sem amigos e sem amparo. Todos nós teremos, por mais que nós nos equivocamos diante da vida, por mais que nós erramos, por mais que nós cometemos os desatinos da vida, Deus, na sua misericórdia, pela sua bondade, pelas suas leis que regem o universo, nos proporciona amigos que nos abrem os olhos para reconstruir a nossa vida e não nos deixa sem amparo. Então vamos buscar exatamente essa compreensão. E aí que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos sobre as intervenções dos espíritos no mundo corporal. E ele vai nos falar nesse capítulo do Livro dos Espíritos sobre os anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares ou espírito simpático. Então Deus nos dá toda esse amparo, essa condição para que nós saímos desse mundo vitorioso, porque ninguém veio ao mundo para ser derrotado. Todos nós viemos com propósito, com projetos de vida para vencermos, para nos melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos. Então nós não nos encontramos só. Se de repente, meu amigo, minha amiga, estar se sentindo só diante das dificuldades, diante de algum problema, seja de algum conflito, seja de algum relacionamento difícil, lembra que sempre Deus nos coloca em nossa mão, em proximidade de nós, junto a nós, alguém que nos auxilie. E muitas vezes eles também se servem daqueles que estão no corpo físico a nos trazer uma palavra que esclarece, que nos motive, que nos dá condição de nós prosseguirmos. Mas é importante que nós observamos no Livro dos Espíritos, na questão 489, quando Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? É bem interessante essa questão de Allan Kardec por exatamente mostrar que ninguém está só. E quando o apóstolo Paulo nos diz que há uma nuvem de testemunho, é porque ninguém está só. Então os espíritos vão nos dizer, na resposta da questão de Allan Kardec, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então Deus nos dá sempre esse amparo, sempre um amigo para nos conduzir. Nunca estamos sós, mas nossa companhia dependerá do teor de nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós precisamos examinarmos como nós estamos pensando. Qual é o teor dos nossos pensamentos, e aí nós vamos perceber que tipo de companhia espiritual nós recebemos. Quais são as testemunhas, como diz o apóstolo, que estão próximos de nós, observando e muitas vezes interferindo ou fazendo as suas intervenções que nós mesmos a permitimos pelo convite que nós fizemos no teor do nosso pensar. Então, aquilo que eu estou pensando, vou atrair espíritos que tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Então, depende do teor. Eu vou ver a qualidade das companhias que eu tenho. Então, quando a gente vai analisando como estão os meus pensamentos, eu vou também descobrindo quem são as companhias que estão comigo. Mas sempre estaremos acompanhados de alguma forma, seja pelos nossos guias espirituais que nunca nos abandonam, apenas muitas vezes pela nossa insistência e pelo equívoco,
eles acabam se afastando e permitindo assim que outros espíritos ainda em sintonia com o nosso teor do pensamento e sentimento, eles possam agir conosco. Então depende exatamente de nós, daquilo que nós fizermos para melhorar. Então vamos lembrarmos do que o Mestre Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. Esse é o ponto fundamental para que nós percebamos que nós nunca estamos sós, porque ao vigiar os nossos pensamentos, mas quando nós oramos, o nosso pensamento vai criar assim condições de atrair espíritos simpáticos que querem o nosso progresso. Então, diante do que o mundo está a nos oferecer, pensamos aquilo que o Paulo, o apóstolo, nos disse. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando ele nos traz essa lição, ele está nos dizendo que nós temos escolhas para fazer. Mas dentro dessas escolhas, elas têm as consequências. Então, nem tudo me convém, pelas consequências que vamos enfrentar diante de breve futuro. Então, lembramos sempre, na hora da dor, nós temos recursos que Deus nos proporciona. De termos a certeza também de que Ele está presente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, e então nós fazemos parte da sua vida. Agora é necessário que nós tomamos a atitude que realmente condiz com os sentimentos de amor que nos liga ao Pai. Então, quando o Mestre Jesus iniciou a sua caminhada, conforme nos diz o Humberto de Campos na obra Boa Nova, nas pregações iniciais de Jesus, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Ou seja, ele veio fazer com que desabroche o amor que há em nós. E esse amor vai ligar-nos a Deus. E aí nós jamais vamos nos sentirmos só. E mesmo que nos momentos de dores e sofrimento, Deus sempre tem os recursos de acordo com os nossos merecimentos. E então guardamos sempre o que o Mestre Jesus nos disse. Cada um segundo as suas obras. Amar o próximo. Esse é o ponto que vai atrair para junto de nós companhias agradáveis que nos elevam a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos nós.